aluno do Medicop, tudo bom? Meu nome é Mariana, eu sou uma das professoras aqui da ginecologia e hoje a gente vai falar sobre um tema que para muitos vai ser bem maçante, bem pesado, mas espero transformar ele de forma mais leve para vocês, tá bom? Que é embriologia. Então, a gente vai retomar lá no ciclo básico. É um tema que tem muita decoreba, mas ele é fundamental para a gente entender algumas questões, principalmente de malformações mullerianas, que as provas estão trazendo bastante, tá bom? Então, a embriologia é a base para a gente entender essas questões. Vamos lá, então, retomar um pouco da embriologia, tá bom? Lembrar, então, um pouco da formação das gônadas, né, gente? Isso é uma coisa super importante desde já. As gônadas, elas são formadas tanto pelas células germinativas primordiais, quanto mesotélio, quanto mesênquima, tá? Guardem essa informação que é super importante, para vocês verem o quanto é um tecido complexo, né? Ela precisa de diversas estruturas para se formar, né? A gente tem a crista conatal, que é lá no embriãozinho, né? Bem no comecinho, a gente tem a crista gonadal, que é a gônada primitiva, que é dividida em medula e córtex. E a diferenciação sexual vai depender do cariótipo do embrião, do sexo genético dele, né? Se ele é XX ou se ele é XY, tá? Então, antes das 7 semanas de gestação, a gente não consegue distinguir o que é masculino, o que é feminino. A gente só tem lá a crista, né, a gônada primordial, que é bipotente, ela é indiferenciada, ela ainda não tem, não secretou nenhum hormônio, nem nada para a formação das gônadas, né? O que é super importante a gente saber, que essas gônadas bipotentes e indiferenciadas, elas, se nada acontecer, se não tiver nenhum hormônio, nada, elas vão formar o sexo feminino, características de sexo feminino, tá bom? Então, isso já é uma coisa super importante pra gente saber, né? A gente vai ter os ductos de Wolff e de Miller, que ambos são presentes em todo embriãozinho de qualquer sexo que seja. Aí, dependendo se for XX ou se Y, um vai se desenvolver mais do que o outro, né? E a gente tem o tubérculo genital, as tumefações genitais e as pregas genitais, que vão se diferenciar depender do sexo genético também e da estimulação hormonal, e formando aí algumas estruturas que a gente já vai ver mais pra frente. Mas antes de 7 semanas, é isso que a gente tem tudo de básico. Então, a gente tem tanto o ducto de Wolff quanto de Miller, aquela gônada que é bipotente, né? Que a gente ainda não sabe o que vai ser, vai depender daí do que os cromossomos vão expressar, né? Se é XX ou XY. E essa estrutura básica, então a gente, por exemplo, tubérculo genital, as tumefações genitais, as pregas genitais, a gente vai ter tanto o correspondente no sexo masculino quanto no feminino do que eles vão se formar, tá bom? Então vamos falar um pouco aí do sexo fetal, né? Ele vai depender aí da presença ou da ausência de alguns genes determinantes da gônada. Então, é o que eu falei, né? A glândula é bipotente e dependendo do sexo genético aí, ela vai desenvolver em alguma coisa ou não. Quando a gente tem o cromossomo Y, né, que é um sexo genético masculino, XY, né, 46XY, a gente tem o gene CRY. Esse gene é SRY, desculpa. Esse gene é super importante, gente, porque ele que vai estimular a produção de uma proteína que é um fator determinante de produção de testosterona que vai estimular aquela gônada primordial a se tornar um testículo e secretar testosterona nas células de Leydig e ainda o hormônio antimileriano nas células de Sertoli. Por quê? A gente precisa de testosterona para desenvolver os ductos de Wolff, que são os ductos que vão dar origem às estruturas do órgão genital masculino. Mas a gente precisa também
que os ductos de Miller, já que todo feto tem os dois ductos, a gente precisa que o ducto de Miller sofra regressão. Então, esse feto que tem o cromossomo Y, ele precisa tanto que o Wolff seja estimulado quanto que o Miller seja regredido. Então, ele vai produzir tanto a testosterona para estimular o ducto de Wolff, quanto o antimilleriano para inibir o desenvolvimento do ducto de Miller, tá bom? Isso é super importante a gente saber e saber quais células produzem qual, tá? Só vou dar um adendo aqui, que às vezes a prova não traz ducto de Wolff ou ducto de Miller. Às vezes a prova traz como ducto mesonéfrico, que é o correspondente ao ducto de Wolff, e o ducto de Miller é o paramesonéfrico, tá bom? Então, é super importante a gente saber que pode aparecer como esses dois nomes. Então, recordando, o Wolff é o mesonéfrico e o Miller é o paramesonéfrico. O Wolff, com a presença do gene SRY no cromossomo Y, vai dar origem às estruturas que vão dar caracteres masculinos para o feto. O Miller, que é o paramesonéfrico, ele vai se desenvolver e dar características femininas, tá bom? Então, é super importante a gente saber que os ovários vão se desenvolver quando o cromossomo X está presente e o CRY está ausente. O SRY tem que estar ausente para desenvolver o ovário. Então, é aquilo que eu falei. A gônada primitiva, se não tiver cromossomo Y, ela vai desenvolver ovário, ela vai desenvolver caracteres femininos, tá? Então, todo mundo poderia ir ser mulher, né? Que a gente fala. Porque a gente precisa do cromossomo Y aí pra ter essa diferenciação. Então, vamos lá um pouco falar das estruturas de Wolff, que vão ser as estruturas mesonéfricas, né? Que na presença de testosterona vão formar os caracteres masculinos no feto. E quais são esses caracteres masculinos, né? O que ela vai desenvolver? As estruturas de Wolff, com a testosterona, vão desenvolver o epidídimo, os canais deferentes, as vesículas seminais e os ductos ejaculatórios. Em contrapartida, quando a gente não tem SRY, quando a gente não tem testosterona e quando o antimilleriano está ausente, as estruturas de Miller, o que são os paras mesonéfricos, vão se diferenciar em útero, tubas uterinas e terço superior da vagina, tá? Então, essas são as diferenciações aí no que cada um vai se diferenciar. Lembrando que acima nós temos as estruturas masculinas, com a presença da testosterona, e abaixo nós temos as estruturas de Miller com o antimilleriano ausente, e obviamente a ausência da testosterona aí, né? Então aqui é uma imagem mostrando pra gente lá no comecinho, tá vendo? O embriãozinho aqui antes lá das 7 semanas que a gente tava falando. Ele tem a crista genital, né? Tem o seio urogenital. Aqui a gente tem um intestino primordial. Aqui a gente tem ambos os ductos, estão vendo? Tanto o mesonéfrico, que é de Wolff, quanto o paramesonéfrico, que é o de Miller, tá bom? Aqui tudo dentro desse embriãozinho. Essa célula germinativa primordial, ela, quando o SRY está ausente, ou seja, não temos testosterona e não temos antimilleriano, ela vai fazer com que o ducto paramesonéfrico, que é o de Miller, fique persistente. Aqui a gente já está falando da nossa área da ginecologia, né? E vai desenvolver essas estruturas aqui de Miller, tá bom? E as de estruturas de Wolff vão regredir, tá? Ah, mas sempre regride certinho? Não, gente, isso é importante a gente saber. Existe uma condição que às vezes a gente vê na parede vaginal da mulher que se chama cisto de Gartner, que são estruturas que são remanescentes do ducto de Wolff. Às vezes ele não é reabsorvido totalmente e fica ali um resquício embrionário de ducto de Wolff das mulheres, tá bom? Mas isso é só uma condição para vocês saberem para a prova que também não há nada a se fazer, não é prejudicial, nada disso, tá bom?
Agora vamos ver o desenvolvimento masculino aqui do lado. Então a gente tem a célula primitiva aqui, a gente tem o cromossomo Y com o gene SRY presente, e ele vai estimular as células de Leydig a produzir testosterona e as de Sertoli produzirem o antimileriano. Então ele vai promover o desenvolvimento dos ductos de Wolff, né, ou mesonéfrico, e vai fazer com que haja regressão do ducto de Miller, tá bom? E daí ele vai aqui desenvolver, né, todas aquelas estruturas que a gente falou. Posteriormente, epidídimo, vesículas seminais, ductos seminíferos, tudo isso, tá bom? Então, essa é a divisão básica, a diferenciação básica da gônada lá do fetinho. Lembrando que tudo isso aqui, esse desenvolvimento começa a partir de 7 semanas. Então, antes de 7 semanas, a gente só tem isso aqui de cima, que é tudo primordial, ambos os ductos presentes, tá? Outra coisa importantíssima a gente saber, que não basta a gente só desenvolver internamente, né? Lembra que eu falei que a gente também tem algumas estruturas aqui, ó, na imagem anterior do embrião, básicas externas, tá vendo? Que é esse seio urogenital aí, o tubérculo genital, né? Que vai desenvolver a genitália externa. Essa genitália externa, ela é também desenvolvida no sexo masculino na presença de hormônios e no feminino na ausência de hormônios, tá bom? Então, lembrando que o feminino é sempre na ausência de. Não tem antimileriano, não tem testosterona, não tem SRY, não tem cromossomo Y. Isso desenvolve menina. Quando a gente tá falando de meninos, a gente sempre tem que ter uma ação hormonal importante. A testosterona, pela 5-alfa-redutase, ela é transformada em dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona, que é a DHT, ela é fundamental para a formação da genitália externa, tá? Então, sob a ação da dihidrotestosterona, aquelas estruturas primordiais, o tubérculo genital, vai dar origem à glande do pênis. As pregas urogenitais vão dar origem ao corpo do pênis. As pregas labioscrotais vão formar a bolsa testicular e o seio urogenital vai formar a próstata. Então, tudo isso sobre a ação da dihidrotestosterona. Quando a gente não tem a dihidrotestosterona, a gente vai formar as estruturas femininas. Então, o tubérculo genital vai virar o clitóris, as pregas urogenitais, os pequenos lábios ou lábios internos, as pregas labioscrotais vão formar os grandes lábios ou lábios externos, e o seio urogenital vai formar a vagina distal, né, que é o terço inferior da vagina. Então, lembrando que a origem embrionária é diferente. Os 2/3 superiores da vagina, eles vêm lá do ducto de Miller. Aqui vem do seio urogenital, o terço inferior da vagina, tá? Então, é super importante, ó. Aquela gônada primitiva, né, na ausência do antimileriano, se desenvolveu em ovário e vai ter ali os folículos e vai ter as células ateca, tudo certinho, vai desenvolver o ducto de Miller e em genitália interna feminina. A gônada primitiva, na presença dos SRY, tendo a produção de testosterona nas células de Leydig e a produção de antimileriano nas células de Sertoli, ela vai desenvolver os ductos de Wolff, regredir os ductos de Miller e ainda a testosterona, pela ação da 5-alfa-redutase, vai se transformar em dihidrotestosterona e vai formar as estruturas aqui do genital externo, tá bom? Gente, isso é super importante a gente saber, né? Vocês devem estar se pensando, nossa, por que a prova de residência cobra isso, né? Porque muitas vezes a gente, em questões de genitália ambígua, tudo isso, às vezes a gente pode, síndrome de insensibilidade a androgênios, a gente pode ter exatamente uma ausência de dihidrotestosterona, uma redução dela. A gente pode não ter a 5-alfa-redutase, que pode fazer com que não se esterilize essas estruturas aqui, porque para formar a externa a gente precisa da dihidrotestosterona. Então, quando a gente não tem a dihidrotestosterona, vai formar parecido com mulher.
Então, a gente pode ter questão de genitália ambígua dessa forma. Então, é só para ressaltar a importância para vocês do porquê que a gente está dando essa aula, tá bom? Então, retomando tudo, para a gente ter um desenvolvimento masculino típico, a gente precisa do gene SRY, que produz a proteína, né? SRY é um fator determinante de testículos, de produção de testosterona aí. A gente vai ver que ela vai estimular, né? A proteína SRY, a diferenciação da gônada bipotente em testículo, e dessa forma estimular a produção, né, das células de desenvolvimento das células de Leydig, que vão produzir a testosterona, células de Sertoli, que vão produzir o antimileriano, e vai suprimir a diferenciação dos ovários. Então, lembrando que os testículos vão secretar o antimileriano nas células de Sertoli, a testosterona pelas células de Leydig e a dihidrotestosterona pela conversão dela pela ação da enzima 5-alfa-redutase. Essas duas fundamentais, os dois primeiros hormônios fundamentais para a formação da genitália interna e a dihidro para a formação da genitália externa do feto masculino típico. Então, se a gente falou do masculino típico, agora falando um pouco do feminino típico, né? Da ginecologia propriamente dita. Então, o desenvolvimento do ovário vai ser a partir da ausência do SRY, que não vai promover aquela gônada bipotente se transformar em testículo, tá bom? A gente também tem a presença de vários outros genes que vão estimular aí a formação dos ovários, tá bom? E o desenvolvimento feminino vai se dar aí por volta de 10 semanas de gestação do desenvolvimento, né? Porque é na ausência desses hormônios. A diferenciação e desenvolvimento dos ductos de Miller ou paramesonéfico, para vocês lembrarem, Miller mulher, tá bom? E da genitália externa ocorrem quando os androgênios testiculares e o antimileriano estão ausentes. Então, isso é super importante. Feminino é na ausência de tudo, né? Então, a genitália interna vai se formar na ausência do antimileriano, né? E a genitália externa vai se formar na ausência da dihidrotestosterona, tá? Esse é o desenvolvimento feminino típico. Vamos ver, então, como que a nossa prova vai cobrar isso, né? Os ovários originam-se embriologicamente da mesoderme do seio urogenital, dos ductos paramesonéficos, dos ductos mesonéficos, dos 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, ou da ectoderme e do sistema urogenital. Gente, lembrando, a gônada, o que eu falei no começo da aula, é uma estrutura super complexa. Ela é super importante, porque ela vai produzir hormônio, né? Ela tem várias funções, vários tipos de células diferentes. Ela é complexa, ela precisa de maior formação embrionária. Então, a gente vai precisar aí dos 3 folhetos embrionários para formar uma gônada. Isso tanto para ovário quanto para testículo, tá? Próxima questão aí. 2 pares de ductos genitais desenvolvem ambos os fetos, a saber os mesonéficos, ductos de Wolff, e paramesonéficos, ductos de Miller. Esse avaliador ainda foi legal, colocou as duas opções para vocês. Os ductos paramesonéficos que se desenvolvem no feto feminino, enquanto os mesonéficos regridem, são originários do epitélio celômico e laterais aos ductos de Wolff. Crescem caudamente a eles e depois cruzam ventralmente para se fundirem na linha média. Fundidos formam o canal e progridem até a face posterior do seio urogenital, onde se inserem no tubérculo de Miller. Aí ele pergunta, né, o que completa essa frase. Então aí, gente, é o canal útero-vaginal, tá bom? Que é exatamente ele, que é super importante, gente, quando for ver malformação milleriana, que às vezes ele não regride totalmente, a gente fica com ali um septo, tudo isso, né? Seja septo uterino ou um septo total ali até da vagina. Então, para vocês verem como as provas cobram isso bastante. Mais uma questão aí.
Em relação à embriologia dos órgãos genitais internos femininos, quais a opção correta? Trompas, úteros e 2/3 superiores da vagina se formam a partir de ductos de Wolff. A testosterona inibe o desenvolvimento do ducto de Miller. O fator determinante testicular é produzido na presença do cromossomo X. O fator inibidor milleriano induz a atrofia dos ductos de Miller, impedindo a formação de ovários, tubas, útero e 2/3 superiores da vagina. Toda glândula indiferenciada potencialmente se diferencia em ovário, sem nenhum estímulo contrário a ela. Então, gente, a alternativa correta é a E, né? Se nada acontecer, se não tiver nenhum hormônio, se a gente não tiver SRY, se a gente não tiver produção de testosterona nem antimileriano, a gente vai produzir um ovário e essa glândula vai ser um ovário. Então, gente, espero ter ajudado aí um pouquinho, tá bom? Esse é um tema bem chatinho, bem difícil, que tem muita decoreba, mas é fundamental a gente lembrar aí do highlight mesmo, que o feminino vai se desenvolver na ausência das coisas, na ausência do gene, na ausência do hormônio. E lembrar, o Wolff é masculino e Miller é feminino, tá bom? O que a gente puder ajudar aí, estaremos aí ao longo do ano respondendo as dúvidas de vocês. Um abraço!